Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma breve introduzida sobre a contabilidade. A gente vai nos próximos vídeos estar tratando desse assunto, beleza? Então vamos lá. Bom, o que a gente vai ver nesse vídeo? O que é a contabilidade, como uma empresa gera valor, usuários e normas de informação contábil, regime de caixa e de competência, estrutura das demonstrações contábeis, as demonstrações contábeis, vamos falar um pouco qual é qual, e obtendo e analisando as demonstrações financeiras, beleza? Então vamos lá. Antes de começar, fazer o nosso aviso legal aqui, que as opiniões aqui contidas não necessariamente representam a verdade. É um material meramente informativo e um compilado de informações, ok? Então procure se informar melhor. Bom, o que é a contabilidade? Ele é um instrumento de informação onde nos permite cuidar dos nossos investimentos, nós como investidores. É um sistema de informação destinado a prover aos seus usuários, todas as pessoas que precisam da contabilidade, né, com dados para ajudá-los a tomar decisões. Bom, com ela enxergamos o passado da companhia e começamos a planejar o futuro também. A contabilidade ela existe para demonstrar as transações entre pessoas e empresas. São as transações econômicas, como que a gente chama. As transações econômicas, por si, né, são realizadas para gerar valor aos seus participantes, os participantes da nossa transação econômica. Ou seja, a contabilidade acompanha as transações e apura a geração de valor para cada participante. Bom, então aqui eu trouxe um esquema para mostrar como que funciona, né, na contabilidade. A gente tem a transação, nossa transação econômica. Então a minha empresa vai lá e negocia com outra empresa. A gente fez a transação. Então eu vou registrar o evento. Registrando o evento eu vou elaborar um relatório, porque vão ter mais registros de outros eventos, né, de outras transações. Então eu vou elaborar um relatório. E a partir dessa elaboração desse relatório, vai ter uma tomada de decisão do que eu devo fazer, né? Cada um dos usuários demanda uma informação diferente e específica, o que pode ser divergente e conflituosa, né? Então as mesmas informações não são necessárias para quem está fora da companhia como quem está dentro, né? Por isso que a gente tem essas duas categorias. A contabilidade gerencial, que é para usuários internos, então eles precisam de mais informações para saber qual rumo tomar dentro da companhia. E a contabilidade financeira, voltada para a produção de relatórios contábeis fornecidos a usuários externos, né? Bom, como que a empresa ela gera valor de fato para a gente, né, que é acionista? Através do lucro econômico ou contábil. O que é o lucro, né, antes da gente dar seguimento? Todo ganho ou vantagem obtidos em uma transação. Então, o lucro econômico, que ele é elemento do lucro, que ele não é considerado como quando falamos de apuração de resultado, de ganho econômico, efetivamente de dinheiro. Eu vou explicar melhor sobre isso. E o lucro contábil é a diferença simples entre os retornos e os custos das transações realizadas. Isso aqui é de fato o que tu põe no teu bolso. O lucro ele é uma das formas de mensurar a geração de valor na nossa companhia e a geração de resultado para os acionistas, que são os nossos shareholders. Já na visão dos clientes, fornecedores, funcionários, a comunidade, o objetivo da organização, o que ele é? Seria melhor atender a todos os agentes que estão ligados diretamente à entidade, que são os stakeholders. Bom, e então, para nossa empresa ela ter a sobrevivência a longo prazo, ela precisa ter esses dois pontos que a gente falou, o lucro econômico e o lucro contábil. A geração de lucro, para ela ter saúde financeira, para ela sustentar os shareholders, né? Para sustentar nós que somos acionistas, que a gente detém um pedaço dessa companhia, e a geração de valor, para gerar impacto positivo para os stakeholders, que são as pessoas que usam a companhia de alguma forma, né? Clientes ou então até mesmo fornecedores. Usuários e as normas de informação. Então, para a gente contabilizar, exige-se critérios.
exige-se princípios contábeis, né? Então a gente precisa ter um fácil acesso à comparação entre as empresas, uma flexibilidade para avaliar estoques e tudo mais. Então a gente precisa ter um padrão a ser seguido, né? Porque se eu escrever alguma coisa, a outra empresa escrever outra coisa e a empresa C escrever outra coisa, nós não vamos nos entender, né? Para fazer as transações. Cada país ele tem a sua regra específica para as normas contábeis, porém existe um padrão internacional que empresas com capital aberto elas devem seguir, né? Que é o IASB, que eu já vou falar mais para frente. O CPC ele é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Ele foi criado para quê? Para convergência às normas internacionais de contabilidade. O que ele faz? Ele interpreta as normas internacionais para as normas brasileiras. Então ele tem as normas internacionais, ele vai olhar para essas normas, ele vai adotar e para convergir com o modo que nós utilizamos aqui de contabilidade no Brasil. E aí, fora do país, né, no mundo, como eu tinha falado, do IASB, que é o International Accounting Standards Board, que esse é o padrão de contabilidade que as empresas devem seguir. Falando de regime caixa e de regime de competência, o que ele é, né? O regime de caixa retrata as entradas e saídas de recursos da organização. Ele não considera efeitos do tempo, né? Ele registra os documentos, né, na data de pagamento ou de recebimento, como se fosse uma conta bancária que a gente tem, né? Já o regime de competência, ele retrata os efeitos de transações e os outros eventos sobre os recursos. Fornece melhor base de avaliação de performance passada e futura. Aqui eu trouxe uma comparação entre os dois, de regime de caixa e regime de competência. As receitas, entradas de recursos ou aumento de ativos. Despesas, saída de recursos ou redução de ativos. No regime de competência, considera a receita gerada em determinado exercício, não importando seu recebimento. E as despesas, não importa a despesa consumida em determinado período, sendo irrelevante o período de pagamento. Bom, vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor sobre isso. Imagina que eu estou querendo fazer uma viagem e eu compro essa viagem por R$1.000. Ok, comprei essa viagem por R$1.000, só que eu não tenho dinheiro para pagar tudo à vista. Aí o que eu faço? Eu comprei no cartão de crédito, né? Eu parcelei em 10 vezes. Então essa viagem vai sair R$100 por mês, né? E se eu vou lá fazer as minhas atualizações no final do mês, eu vou anotar que no mês de janeiro eu consumi 100, no mês de fevereiro eu consumi 100, no mês de março eu consumi 100, eu vou estar usando o regime de caixa. Efetivamente o que está saindo do meu caixa nesse mês são 100. Então é isso que eu vou adotar. Esse é o regime de caixa. Já o regime de competência, eu gastei 1.000. Não importa se eu fiz parcelado, se eu fiz à vista, eu gastei 1.000. Então no mês de janeiro que eu fiz a minha compra, vai estar lá R$1.000. Não vai estar 100 como regime de caixa, entendeu? Bom, as estruturas das demonstrações contábeis agora. As demonstrações, o que elas são? Elas são relatórios, né, contábeis. É uma exposição resumida e ordenada de dados colhidos da nossa empresa para a gente analisar. Ela fornece informação sobre a posição patrimonial e financeira da empresa, o desempenho e algumas mudanças de posição, que elas precisam ser úteis a um grande número de usuários dessas demonstrações. Ela apresenta o resultado da atuação da administração na gestão da entidade. Então ela vai mostrar como que os chefões da empresa eles estão gerindo esse negócio através das demonstrações. Aqui eu trouxe algumas para a gente entender, né? São elas, né? O balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício, a demonstração de fluxo de caixa, demonstrações de mutações do patrimônio líquido, demonstrações de valor adicionado, pareceres de auditores independentes e alguns relatórios de sustentabilidade. Para quem não sabe, né, esses auditores independentes
Toda empresa que é pública no Brasil e no mundo, elas precisam de empresas que certificam que a contabilidade está tudo certo, está tudo ok, para que não haja nenhuma fraude, né? Muitas vezes a gente vai ver pelas siglas também, né? Eu coloquei aqui do lado para a gente especificar. Então, muitas vezes a gente vai ver DFC, DRE, DMPL, DVA. Então, por isso que eu coloquei aqui no cantinho. Bom, o balanço patrimonial, o que ele é? Ele é a representação quantitativa do patrimônio de uma entidade. Ele é composto por ativos, passivos e o patrimônio líquido. A gente vai entrar mais a fundo em cada uma dessas demonstrações nas próximas aulas. Bom, a demonstração de resultado do exercício, ela apresenta de forma resumida o resultado apurado num período, né, num certo exercício. Ele é composto por receita líquida das vendas ou serviços, despesas com vendas, financeiras, gerais e administrativas, lucro ou prejuízo operacional, resultado do exercício antes de imposto, lucro ou prejuízo no exercício. É como se fosse a gente está fazendo as nossas anotações de todo mês da nossa casa, o que nós gastamos. A empresa faz a mesma coisa, só que de forma mais organizada, mais ordenada. Tem a demonstração de fluxo de caixa, para a gente ver de onde está saindo o dinheiro, para onde ele está indo. Ele se trata de controle de entradas e saídas de dinheiro, como eu falei. Tem por objetivo melhorar o controle do fluxo de caixa e ele é composto por 3 partes: atividades operacionais da operação, ligadas à operação da minha empresa, atividades de investimento, alguns investimentos que eu fiz para o meu crescimento, e de financiamento, atividades de financiamento, né? As demonstrações de mutações do patrimônio líquido, o que ele é? É o controle de formação do patrimônio líquido da empresa. A DMPL, né, ela mostra as retenções de lucro, por exemplo, distribuições de lucro, ajustes no exercício anterior e saldos ainda não destinados. Então, aqui refere-se mais ao nosso patrimônio líquido, essa demonstração, ao patrimônio dos acionistas. Tem as demonstrações de valor adicionado, evidencia os valores correspondentes à formação de riqueza gerada pela empresa. É utilizada para avaliação de geração de valor, como a gente vinha falando antes, né, que os stakeholders querem uma geração de valor com a empresa. Então é um índice de avaliação de desempenho social. Bom, como que a gente vai obter essas demonstrações? A gente pode encontrar todas as demonstrações que eu falei nos sites de RI de cada empresa que é pública, né, que é listada na bolsa, onde a gente vai baixar o ITR, que ele vai conter todas as informações que a gente listou aqui. Então, para analisar as demonstrações, é subdividido entre análise de estrutura e de evolução. A análise financeira, ela é feita através de indicadores para a gente analisar o curto, o médio e o longo prazo da velocidade dos recursos, do giro dos recursos que a gente tem dentro da companhia. Já a análise econômica, ela vai medir a lucratividade, a rentabilidade do capital, o lucro líquido e o retorno dos investimentos, né? E aqui eu trouxe algumas perguntas para a gente fazer na hora de analisar a empresa. Por exemplo, como está a situação financeira da empresa? Ela está ok? Ela está bem cuidada? Onde está indo o caixa dela? Como está a situação econômica da empresa? Quais são os pontos fortes e fracos da empresa? Toda empresa tem seus pontos fortes e fracos. E há possibilidade de insolvência dessa empresa? Então, são perguntas, entre outras, que possam existir para a gente entender a situação da nossa empresa. Agora, né, antes de dar o encerramento da nossa aula, eu gostaria de mostrar alguma coisa aqui na internet. Eu entrei no site de RI da GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar. Eu vou mostrar desde o começo como a gente faz para entrar. Só a gente digitar GPA RI ou qualquer outra empresa que a gente queira e coloque RI no final. Vai entrar o primeiro link aqui. E é aqui que a gente vai ter todas as informações. Eu não entrei no site, estou entrando aqui com vocês agora para a gente entender como que ele funciona, né? Bom, aqui
aqui a gente tem investidores, realidade informações financeiras, resultados trimestrais, que é o que a gente quer, né? Então aqui ó, a gente consegue baixar as demonstrações financeiras, o release de resultados, que é uma apresentação mais curta, né? A gente pode pegar relatórios anuais aqui. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Consegue ver o ano de 1999. Olha que legal. Até o ano de 2021. O balanço de 2022, o encerramento ainda não foi feito. Governança corporativa, a gente pode ver aqui alguma coisa sobre a governança da empresa, e aqui tem a história da empresa. Então nas próximas aulas eu vou entrar mais a fundo nas demonstrações, onde a gente vai falar sobre BP, DRE, DFC, a DMPL e DVA, ok? Então aqui eu também trouxe o site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, se alguém quiser dar uma olhada aqui. E no mais era isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o vídeo e até mais e obrigado. Valeu!